E aí galera, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa playlist, vamos discutir agora como é que faz o gráfico de uma função quadrática, tá? A gente vai fazer 4 exemplos, cada qual com sua característica, e aí a gente faz as possíveis discussões e qualquer dúvida vocês deixam aí nos comentários. Vamos lá, o primeiro gráfico é dessa função y igual a 8x ao quadrado, menos 2x menos 1, e como é que a gente faz para fazer o gráfico? Quais são os elementos importantes na construção do gráfico de uma função quadrática? Primeiramente, vale lembrar que quando a gente tem um gráfico de uma função quadrática, o gráfico ele faz esse movimento mais ou menos assim, tá? E aí, os elementos importantes são, por exemplo, num gráfico como esse, que está com concavidade voltada para cima, ele vai ter aqui esse ponto, que é o vértice, tá certo? No vértice, a gente vai ter o x do vértice e o y do vértice. Estaria o x nesse cantinho, o y aqui nesse cantinho. A gente vai ter aqui nesses pontinhos aqui, ó, o que a gente chama de raízes da função. É onde a função toca o eixo x. E nesse pontinho aqui é onde a função toca o eixo y, que seria o valor de c, o c da função. Então, dado esse resumo, como é que a gente faz para construir o gráfico da letra A? Vamos lá. Primeira coisa é verificar se a função tem raízes, que é onde ela toca o eixo x. Para verificar se ela tem raízes, a gente vai pegar a lei da função, que é 8x ao quadrado menos 2x menos 1, e igualar a zero. A gente substitui o y por zero, porque nas raízes o y é zero. Esse pontinho que eu estou marcando aqui, ele tem um determinado x, que eu não sei, mas o y é zero. Então, como y é zero, eu sei que nas raízes o y é igual a zero, isso aqui fica 8x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a zero, e aí eu vou ter que resolver aqui essa equação. Como é que a gente faz para resolver essa equação? Delta e Bhaskara, tem que lembrar de como resolve a equação do segundo grau. O delta aqui, a fórmula do delta, eu vou escrever, tá? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí o delta vai ser b ao quadrado menos 4 ao quadrado, menos 2, aliás, menos 2, que é o b, né, ó, ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 8, e vezes o c, que é menos 1. Resolvendo essa continha, a gente vai ter que delta vai ser 4 mais, porque menos com menos aqui vai dar mais, 4 vezes 8, 32. 4 mais 32, o meu delta vai ser 36. Após a fórmula de delta, a gente vai para a fórmula de Bhaskara, que vai dizer que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Memoriza aí essas fórmulas de delta e Bhaskara, tá? E aí, ó, x vai ser igual a menos b, o b é menos 2, portanto, atenção, ó, é menos da fórmula e o b é menos 2, então fica menos 2, mais ou menos a raiz de 36 sobre 2 vezes o a é 8, então 2 vezes 8. E aí x vai ser igual ao quê? A gente vai ficar com mais 2, mais ou menos a raiz quadrada de 36, que é 6, sobre 2 vezes 8, 16. E aí a gente vai ter duas soluções, que é o x' e o x duas linhas. O x' é quando a gente soma e o x duas linhas é quando a gente subtrai. Então, quando a gente soma, a gente fica com 2 mais 6, 8 sobre 16. 8 sobre 16. 8 sobre 16, se a gente fizer essa divisão, isso vai dar 0,5, tá? E depois, se a gente subtrair 2 menos 6, vai ficar menos 4, tá? Menos 4 sobre 16. Se a gente fizer essa continha aqui, isso vai dar menos 0,25. Então, as raízes são 0,5 e menos 0,25, tá bom? São as raízes dessa função. O que é que eu faço agora? Eu já tenho as raízes, então eu já posso ir no meu plano cartesiano desenhando as raízes da função. Então, ó, eu já vou aqui desenhar o meu plano cartesiano, tá? Ó, tá aqui o meu plano cartesiano sendo desenhado. E aí eu já vou marcar aqui, ó, o 0,5. Então, digamos que o 0,5 que é do x, tá? Ó, o x é 0,5, um x é 0,5 e o outro x é menos 0,25. Então, estaria mais ou menos aqui, ó, menos 0,25. Então, a parábola tem que passar por aqui
e tem que passar por aqui também, tá? E aí vem o x do vértice. Como é que a gente faz para determinar o x do vértice? A gente pode determinar o x do vértice utilizando aquela fórmula, tá? Porque o próximo passo é determinar, determinei aqui as raízes, o próximo passo é determinar o vértice. E como é que a gente faz para determinar o vértice, professor? A gente usa as fórmulas. X do vértice é menos b sobre 2a. Se a gente resolve aqui a continha, ó, x do vértice vai ser quanto? X do vértice vai ser menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a vai ser quem sobre quem? Vai ser menos 2, ó, menos 2 sobre 2 vezes a. 2 vezes 8. E aí, portanto, a gente fica com mais 2 sobre 16. Mais 2 sobre 16, pessoal, vai ser um número bem pequeno, tá? Porque se a gente fizer 2 dividido por 16... isso vai resultar em 0,125, tá? Então, é aproximadamente ali 0,12, 0,13. Você tem que entender que é um número que vai estar aqui antes do 0,5. Então, bem pertinho aqui do zero vai estar, digamos, aqui, ó, o 0,12, tá? Ó, o x do vértice é 0,12, só que eu não vou marcar o ponto aqui no 0,12, não. Eu vou deixar o 0,12 nesse cantinho aqui, só para eu lembrar. 0,12 está aqui nesse cantinho, só que falta o y, tá? E aí, quem é o y? Para determinar o y do vértice, a fórmula do y do vértice é igual ao quê? A menos delta sobre 4a. Se a gente fizer menos delta sobre 4a, como a gente já fez a conta do delta nas raízes, que deu 36, então isso vai ficar menos 36 sobre 4 vezes o a. O a é 8, tá? E aí isso vai ficar menos com mais, vai ficar menos 36 dividido por 32. Quanto é menos 36 dividido por 32? Se a gente fizer essa continha, vai dar menos 1,125, tá? Menos 1,125. Então, o que você tem que entender é mais ou menos o seguinte, ó, se o nosso menos 1 está aqui, o menos 1,125 é um pouquinho a mais, tá? Então, o menos 1,125 estaria nesse cantinho, menos 1,125. E aí, o vértice é a junção do x do vértice e do y do vértice. Então, o vértice, vou mudar a cor aqui e tal, o vértice vai ficar, ó, nesse cantinho aqui, ó. Esse cantinho aqui é o vértice. Ele tem essa coordenada do x e essa coordenada do y, que foi o que a gente achou. Então, a nossa parábola vai passar por aqui, que são as raízes, e o outro ponto que ela vai passar é sempre no valor de c. Como o c da minha função é menos 1, ela tem que passar no menos 1 do eixo y. Aonde ela toca o eixo y é no valor do c. Então, como c é menos 1, ela vai tocar o eixo y no menos 1. Como o menos 1 já está marcado aqui, a parábola tem que passar por aqui, ó. Então, a parábola seria um desenho, ó, vai ficar um pouco feioso, porque eu estou fazendo aqui na mesa, mas seria um desenho mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Eita, nossa senhora, ficou bem feioso, mas eu acho que dá para entender o procedimento, né? Para a gente determinar, fazer o desenho da parábola, a gente precisa calcular as raízes, depois o vértice e depois onde ela toca o eixo y. São 3 passos toda a vida, tá bom? Às vezes não tem raiz, que fique bem claro isso, mas a gente sempre começa com o cálculo das raízes, que nesse caso aqui deram 0,5 e menos 0,25, os números foram bem pequenos, talvez por isso o desenho tenha ficado um pouco falho. Tenta você fazer um desenhozinho melhor, né? Porque o desenho da parábola tem que ficar uma coisa mais ou menos assim, tá bom? Bem, essa foi a letra A, vou apagar tudo agora para a gente fazer a letra B. Na letra B, o procedimento é o mesmo, pessoal. Só que o aluno às vezes fica meio perdido porque eu estou escrevendo aqui g de x. Só que g de x é a mesma coisa que y, tá? Então, na letra B, eu tenho que y é igual a essa expressão. E para eu determinar o gráfico, o primeiro passo é determinar as raízes. Então, vamos lá determinar as raízes, tá? Ó. Primeira coisa são as raízes. Para determinar as raízes, eu pego a expressão menos x ao quadrado mais 4x menos 6 e igual a zero, porque eu estou substituindo o y, que é esse cara aqui, ó, o y, estou substituindo ele por zero. Bem,
Resolvendo essa equação, como é que a gente faz para resolver essa equação? Para resolver essa equação é por delta e bhaskara, né? Então, o delta é b ao quadrado, tá certo? No caso aqui, ó, 4 ao quadrado, b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, e vezes o c, que é menos 6. E aí, portanto, o delta vai dar o quê? Vai ficar 16, menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos, menos 4 vezes 6, 24. O delta aqui, ó, vai ficar 16 menos 24. Perceba que isso aí vai resultar em 8. Menos 8, perdão. E aí o delta deu negativo. Quando o delta deu negativo, quer dizer, ó, o fato do delta ter dado número negativo significa que não tem raiz. Tá certo? Não tem raiz. Se não tem raiz, pessoal, isso significa que não toca o eixo y, porque a raiz é onde toca o eixo y. Então, perdão, o eixo x. Então, essa função aqui não toca o eixo x, tá certo? Como não tem raiz, ela não toca o eixo x. Primeiro passo foi dado, então a raiz não tem. E aí agora eu vou para o vértice. Para determinar o vértice, tem que fazer aquela forma do x do vértice e do y do vértice. Então, x do vértice vai ser menos b sobre 2a. Se a gente fizer menos b sobre 2a, a gente vai achar o quê? A gente vai ficar com menos o b, que é 4, tá certo? O b aqui é 4, sobre 2 vezes o a é menos 1. Tá? Então, essa continha aqui vai ser menos 4 dividido por menos 2. Isso resulta em mais 2. Então, o x do vértice é mais 2. Quem é o y do vértice? O y do vértice, a fórmula é menos delta sobre 4a. Se a gente fizer menos delta sobre 4a, a gente vai ficar com y do vértice igual a quê? Como a gente já fez o delta aqui, ó, então isso vai ficar menos o delta, que é menos 8, sobre 4 vezes o a. O a é menos 1. Então, no final das contas, fica mais 8 dividido por menos 4. Mais 8 dividido por menos 4, isso resulta em menos 2. Aí está o y do vértice. Pronto, já achei o vértice, não tem raiz. O c, ó, é menos 6, é onde toca o eixo y. Então, vou lá, eu desenho aqui o plano cartesiano. O x do vértice é 2, então digamos que aqui seja o número 1, e aqui no caso vai ser o número 2. O y do vértice é menos 2, então aqui nesse cantinho seria o número menos 1, e aqui no caso seria o número menos 2, e o vértice, no caso, teria que ficar aqui, ó, alinhado com o x do vértice e o y do vértice, tá? Ó, alinhado com o x e o y do vértice, então tá aqui o vértice. Bem, essa função, ela vai ter concavidade voltada para baixo e ela vai tocar o eixo y, tá certo? Ela toca o eixo y em qual número? Então, ela tem que tocar o eixo y no número menos 6. Então, eu vou prolongar aqui o eixo y, tá? Ó, fazendo prolongamento, aqui seria menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, sempre tentando permanecer uma distância padrão. Então, aqui seria o menos 6, e aí a função toca o eixo y aqui no menos 6. E aí o desenho, tá certo? Seria basicamente uma figura como essa daqui, tá? Ó, passando pelo vértice e o número 6, então seria algo mais ou menos assim, ó. Seria um esboço de como seria o gráfico da minha função quadrática, tá certo? Se a gente tivesse numa malha quadriculada, o desenho ficaria melhor. Bem, se por acaso você quiser determinar um terceiro ponto para o seu desenho ficar mais amarradinho, você pode determinar, né? Por exemplo, quando o x aqui é 3, tá? Quando o x ele é 3, ele vai para qual y, tá? E aí você faz a continha quando o x é 3, vê para qual y ele vai, aí marca aqui um ponto, aí você consegue com 3 pontos desenhar o gráfico de maneira mais amarrada. Como no caso aqui a gente não consegue desenhar de maneira mais amarrada, eu só estou fazendo um esboço para você entender como é o funcionamento. Ó, perceba que esse gráfico ele não toca o eixo X, justamente porque não tem raiz, foi o que a gente decidiu há pouco tempo, e o gráfico ficaria nesse formato aqui, com concavidade voltada para baixo, porque o A, ó, é negativo, o A é menos 1, tá bom?
Isso aqui já vale para você lembrar também que se por acaso tivesse ficado com concavidade voltada para cima, teria dado errado, porque é para ficar para baixo, já que o A é negativo. Esse foi o exemplo de letra B. Vamos fazer agora o exemplo de letra C. Na letra C, mesmo esquema. Primeira coisa, achar as raízes. Então, eu vou pegar a minha expressão x² menos 6x mais 10 e igualar a zero, tá? Para achar as raízes, onde toca o eixo x, repito. E aí é delta e bhaskara. Delta vai ser b², que é menos 6, menos 4 vezes a e vezes c, que é 10. Então, esse delta aqui vai ser igual a 36 menos, 40. 36 menos 40, isso aí vai resultar em menos 4. O delta deu negativo. Há pouco tempo eu disse que se o delta der negativo, a conclusão é que não tem raiz, pessoal. Se não tem raiz, o que vocês têm que entender se não tem raiz? É que essa função não toca o eixo x. E aí vai para o vértice agora. O próximo passo é o vértice. O vértice a gente vai calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, se a fórmula é menos b sobre 2a, o b é menos 6. Então, a gente vai ter aqui menos o b, que é menos 6, certo? Sobre 2 vezes a, no caso, 2 vezes 1. E aí, portanto, o x do vértice vai resultar em mais 6 dividido por 2, isso resulta em 3. O y do vértice, se a gente for fazer a continha, a gente vai achar o quê? Menos delta, tá certo? Delta aqui, deu menos 4, então vai ficar menos 4 sobre 2 vezes a. 2 vezes a, o a é 1, então 2 vezes 1. E essa continha aqui do y do vértice vai resultar em mais 4 dividido por 2, que dá 2. Vamos agora aqui, desenho o plano cartesiano. Não tem raiz, não vou marcar nada no x. O vértice é 3 e 2, então digamos que aqui seja o número 1, aqui seja o número 2, aqui vai ser o número 3 do eixo x, no y é 2. Então, 1, 2. Está aqui o eixo y, o número 2, e aí, portanto, o vértice tem que ficar alinhado. Não é para marcar ponto no 2 e no 3, não. É um ponto que tem que ficar alinhado com o 2 e com o 3. Então, aqui está o vértice da função, tá? E aí, onde é que essa função toca o eixo y? Essa função toca em eixo y no C dela. Como o C é 10, ela vai tocar no 10. Para eu não ter que fazer aqui um número muito distante, né? Porque 2, 3 até chegar em 10 vai demorar um pouco. Vou só dar uma ideia. Digamos que o número 10 fique nesse cantinho aqui. E aí, portanto, a função tem que tocar aqui o 10. Como ela tem que tocar aqui o 10, ela faria um movimento mais ou menos assim, Pronto, então o gráfico da minha função seria algo parecido, né? Não está com perfeição, é complicado fazer aqui na mesa, mas o gráfico da função seria um movimento parecido com esse. E aí está a minha parábola desenhada com concavidade voltada para cima, justamente porque o A é positivo. Está aí o gráfico da letra C. Vamos apagar tudo agora para fazer a letra D. No caso da letra D, mesmo procedimento. Determina as raízes. Para determinar as raízes igual a zero. E aí resolve delta e bhaskara. Delta vai ser b² menos 6² menos 4 vezes a, que é 1, e vezes c, que é 9. Portanto, delta vai ser 36 menos 36, que resulta em 0. Delta deu 0. Zero não é um número nem positivo nem negativo. Mas aí eu posso continuar, tá certo? Eu só não continuo se o delta der negativo, tá? Aqui, como deu 0, eu continuo. E aí, fórmula de Bhaskara agora, isso vai ficar x igual a menos o b. O b é menos 6, então vai ficar menos 6, mais ou menos a raiz de delta. Delta é 0. Revisa a primeira questão, tá? Eu estou só repetindo a fórmula aqui, da primeira alternativa. Então, raiz de delta sobre 2 vezes o a é 1. E aí, x vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 6 mais ou menos 0. Então, vai ficar 6 mais 0, né, pessoal? 6 mais ou menos 0. 6 mais ou menos 0 vai ficar assim, 6 mais ou menos 0 sobre 2. E aí a gente vai ter o x' e o x duas linhas. O x' é quando a gente soma e o x duas linhas é quando a gente subtrai. Perceba que quando a gente somar, vai ficar 6 mais 0, que é 6, dividido por 2, 3. 6 menos 0 é 6, dividido por 2, 3. E aí perceba que as raízes são iguais. Então a gente só tem, na verdade, no eixo aqui,
uma raiz, tá certo? Geometricamente é uma raiz, a gente tem duas raízes algébricas, mas geometricamente é apenas uma raiz, tá? Então só vou ter um ponto, essa parábola só toca o eixo x em um único ponto, diferente da primeira que tocou em 2, essa daqui vai tocar em apenas 1. E aí, próximo passo é o que mesmo, se lembra? É determinar o vértice. E para determinar o vértice, a gente precisa do x do vértice e do y. X do vértice vai ser a fórmula menos b, o b é menos 6, então menos 6, sobre 2 vezes o a. O a é 1, então isso fica mais 6 dividido por 2, que resulta em 3. O y do vértice vai ser menos delta, delta aqui ó, deu 0, então vai ficar menos 0, sobre 4a, 4 vezes 1, tá? E aí, portanto, isso aqui vai dar simplesmente 0, tá, pessoal? Então, o vértice vai ter coordenadas 3 e 0. E por último, saber onde ela toca o eixo y. A função toca o eixo y, não sei que é 9. Então, sabendo dessa informação, vamos aqui ó, fazer o esboço do gráfico. A gente vai ter a raiz, as raízes são 3, então vou marcar aqui ó, 1, 2 e 3. Então, nesse cantinho aqui, que é o 3, a gente vai ter um ponto da raiz, tá? Um ponto da raiz. O ponto do vértice é 3 e 0. 3 e 0 é um ponto que fica alinhado com 3 e fica alinhado com 0, que é justamente o ponto da raiz. Tá? Ó, 3 e 0 vai ser justamente nesse cantinho aqui também. Então, até agora eu só tenho um único ponto, porque 3 e 0 e a conclusão daqui e daqui vão resultar no mesmo ponto, que é o ponto 3 e 0. O x vale 3 e o y vale 0, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários nessa parte. E aí ela toca o eixo y no 9, o eixo y, vou marcar aqui o número 9, então digamos que o número 9 esteja aqui nesse cantinho, tá? Então ela vai passar aqui pelo número 9. E aí agora é só tentar desenhar a parábola. Ao tentar fazer o desenho, a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó. Perceba que essa parábola toca o eixo x apenas uma vez, tá certo? Por isso que, porque como só tem uma raiz, só tocou uma vez, a gente fez duas situações possíveis, as três, né, tocando duas vezes, tocando nenhuma vez e tocando agora uma vez. São as três possíveis situações da parábola. Tem com cavidade voltada para cima, porque o A positivo está tocando aqui no Y, no número 9, porque o C da minha função é 9. Tá bom, pessoal? Então tá aí 4 exemplos que ilustram como que a gente faz para desenhar um gráfico de uma função quadrática. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que assim que possível a gente tenta resolver. Se gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito. Valeu, galerinha!